uma ótima madrugada ou um bom dia. Não importa o horário que você esteja nos ouvindo ou participando desta oração. Essa é a oração que nós vamos orar. A primeira oração que você viu aí em cima no nosso canal foi a oração para nós nos revestirmos do poder de Deus. E essa oração é a oração da gratidão. Você sabia que nós, que somos pastores, pregadores, missionários, evangelistas, sabia que a gente tem as nossas orações? Nós temos as nossas orações que nós fazemos a oração para nos revestir, para poder orarmos pelas outras pessoas. Nós temos a oração da gratidão. A oração da gratidão é quando nós oramos a Deus para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. E depois nós temos a oração em favor da família, que é em favor da nossa família, familiares. E depois a oração da intercessão divina, aquela intercessão que vai em favor de todas as pessoas. E tem a oração particular, que é especificamente para uma pessoa, um indivíduo. Então nós temos vários tipos de oração. Um líder, um pastor, um pregador, um presbítero, um diácono, um obreiro, uma obreira, um missionário, alguém que está na frente de alguma coisa, que lidera alguma coisa, ele tem que ter vários tipos de oração. Não é só uma oração para incluir tudo, porque quando você se divide, a sua fé vira coletiva, ela se reparte, ela se estilhaça. Agora, quando você individualiza, quando você pega uma oração e faz especificamente para você, essa é a oração do fortalecimento, você vai fazer a oração por você, para que você seja fortalecido, tanto no espiritual como no físico. Aí depois você vai fazer uma oração de gratidão, a oração que Deus, para agradecer a Deus pelo trabalho, pelo livramento, pela família, por tudo. E depois você vai orar pela família, pelos filhos, esposa, pelas suas ações, pela sua prosperidade. Enfim, nós temos que ter todas essas orações específicas, individualistas. Elas têm que ser individual, elas não podem ser coletivas. Agora, a oração que pode ser coletiva é quando nós oramos para todo o povo, todo, gente do hospital, caminhoneiro, mecânico, pedreiro, servente, empresário, quem está no hospital, quem não está, quem está na maternidade. Essa é a oração chamada oração coletiva, a oração da intercessão divina. Então, todos nós temos que saber. E Jesus ensina isso na Bíblia. Tinha oração que Jesus ia lá no cantinho e orava só por ele. E tinha oração que ele orava pelo povo todo. Então ele mostra para a gente que nós também temos que fazer isso. Então eu quero chamar você para que a gente faça esses 10 minutos de oração que nós vamos orar, que é a oração da gratidão, para Deus nos dar cada vez mais aquilo que nós vamos agradecer, tanto aquilo que nós já recebemos, como aquilo que nós ainda vamos receber. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Mas antes de você orar, eu peço para você, nos ajude compartilhando esse vídeo, convidando pessoas para participar dessa oração, ajudando, sendo membro desse canal. Você sendo membro desse canal, você vai ajudar o pastor Gildo a atingir e chegar a mais lugares, a mais pessoas. E a gente pode até chegar em outros lugares para alcançar mais vidas, em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda a chegar aos 10 mil seguidores, em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar os 10 mil inscritos nesse canal. A gente vem pelejando, mas é assim mesmo. Tudo, as coisas de Deus são demoradas, mas a gente chega lá. Mas eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, aquele joinha, se inscreva aí, compartilhe nossos vídeos e vamos nos preparar. Oração da gratidão a Deus, do agradecimento a Deus. Pai, nós queremos nessa oração agradecer ao Senhor primeiro, por o Senhor nos dar mais esse dia de vida. Não importa onde essa pessoa esteja orando comigo, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, o horário, seja de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, nós queremos agradecer ao Senhor
Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por ter nos escolhido, como o Senhor falou com Jeremias. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi, te coloquei como profeta entre as nações. Muito obrigado, Deus, por ter nos escolhido para um ministério, para uma chamada, para representar o Senhor de alguma forma, de alguma liderança, de algum cargo ou de uma chamada. Mas nós queremos lhe agradecer muito mais do que isso. Queremos te agradecer pela família, pelos filhos, pela esposa. Queremos te agradecer pelo pai, pelo nosso pai, pela nossa mãe, mesmo que ele já se foi, mas nós queremos agradecer pelos tempos, pelos dias, pelos anos que vivemos juntos, quando éramos pequenos, que vivíamos com a nossa mãe ou com nossos pais. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por o Senhor ter nos escolhido no meio de uma multidão, milhões de pessoas. Hoje se somam 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas o Senhor, os seus olhos como chama de fogo, nos contemplou lá do céu e disse: você, Rildo, você Pedro, você João, você Teresa, você Andréia, eu te escolho para ser meu servo, para ser meu ungido, para ser meu escolhido, para ser minha escolhida. Nós te agradecemos por essa rica bondade, por essa maravilhosa misericórdia e por esse imensurável amor. Amor que não temos nem como, temos palavras sábias e palavras que vão preencher essa gratidão. Mas nós te agradecemos, Pai, pelos livramentos. Quantos livramentos o Senhor nos deu? Antes de nós conhecermos o Senhor, e o Senhor se revelar a nós, e o Senhor nos trazer para perto do Senhor, para estar debaixo das suas asas. Meu Pai, quantas das vezes nós recebemos livramento do Senhor, muitos livramentos, e o Senhor nos guardando, desde quando éramos meninos ou crianças, o Senhor já vinha nos observando, nos olhando, nos guardando. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por sua bênção. Pai querido, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder do teu sangue e da sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua obra, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa hora, te agradecemos, meu Deus, te agradecemos de todo o nosso coração. Eu te agradeço pelo ministério da IPDS, que o Senhor nos confiou, Senhor, muita luta, muita dificuldade, mas nós te louvamos, porque o Senhor viu em nós algo que a gente não conseguiu ver. O Senhor viu em nós uma capacidade que nós, de nós mesmos, nós não sentíamos que tínhamos, mas o Senhor sabia. O Senhor nos chamou para sermos pregadores, mas nós nunca imaginaríamos que seríamos pregadores da palavra. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, pela sua chamada em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos agora. Eu te agradeço pela minha mãe, eu te agradeço pelo meu padrasto, pelos meus irmãos e irmãs de sangue. Te agradeço, Deus, pela minha família, minha esposa, meu filho, minha filha. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradeço pelos meus filhos, que eu possa honrá-los, usá-los poderosamente. Deus, em nome de Jesus, te agradeço pelo trabalho que o Senhor nos deu, que é a nossa pequenina empresa. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa honrar, fazer crescer, multiplicar. Deus, nós te agradecemos pelos membros da IPDS, te agradecemos pelos irmãos, pelas irmãs, te agradecemos pelos obreiros, obreiras. Nós te agradecemos, meu Pai, pela casa, que o Senhor nos conforta para não ficarmos no arido do tempo ou no relento da noite.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, essa realmente é uma oração para nós agradecermos ao Senhor de toda a nossa alma pela saúde, pelo livramento. Deus, tantas pessoas que sofrem de enfermidades horríveis, mas nós te louvamos. Bendito, bendito seja o Senhor, que por sua bondade e misericórdia nos poupou, teve misericórdia de nós, teve misericórdia da família e nos poupou e nos guardou. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja o seu nome, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Louvado seja o Senhor. Mas nós te agradecemos e nos abençoa, Senhor. Nos abençoa com a sua graça. Continua nos protegendo, nos livrando, nos dando a sua bênção, esse amor maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o seu nome bendito, o seu nome santo, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por o Senhor ter concedido que nós descêssemos as águas do batismo com o Espírito, as águas do batismo e também o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Te agradecemos por o Senhor nos conceder os dons do Espírito Santo, esclarecer em nossas vidas o entendimento da palavra, mesmo às vezes nós errando em alguma coisa, mas o Senhor sempre vem e nos esclarece. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Jesus é aquilo que o Senhor falou, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse, eu vou enviar o Consolador, mas eu também vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temos como lhe agradecer, Senhor, mas essa é a oração do agradecimento. Louvado seja o seu nome. Muito obrigado por eu estar alcançando o mundo digital, o mundo virtual, alcançando a internet, está aqui fazendo vídeo, está aqui falando com os irmãos, pessoas de longe, que eu não tenho nem condições de ir lá, mas eu posso falar daqui com essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos irmãos, pastores, obreiros, obreiras, missionários, evangelistas, cada um possa entender que nós temos aquela oração para agradecermos a Deus, só agradecer, sem pedir nada, só agradecer, só agradecimento. Essa é nossa oração, a oração da gratidão a Deus. A gratidão por quê? Eu não tenho isso. A gratidão porque só de nós estarmos em pé, livre, pronto para caminhar, para andar, estar aqui falando, já é um motivo de dar milhões de agradecimentos. Milhões de agradecimentos. Que Deus seja louvado, engrandecido para sempre em nossas vidas. Ele seja glorificado. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Essa foi uma oração e uma instrução para todos os pastores, não, pessoas que já conhecem, amém. Mas você que não sabia, todos nós temos que ter essas orações. São muito importantes para nossas vidas. Deus abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.